Já que lhe dissemos que Artur Jorge conquistou a Taça Libertadores esta noite e por isso está na altura de passar esta emissão ao Paulo Garcia. Paulo, agora é contigo. Boa noite, Ana. É verdade, é a primeira vitória do Botafogo a nível da Taça dos Libertadores, a Liga dos Campeões da América Latina, e sob o comando de Artur Jorge, que pode, nas próximas 2 semanas, fechar também o título de campeão brasileiro, uma época absolutamente fantástica por parte do Botafogo. Vitória por 3-1 na final, frente ao Atlético Mineiro, a jogar com 10 jogadores desde os 40 segundos do jogo. Foi notável. Obviamente a história é ainda mais extraordinária por parte do Botafogo. Uma final desta envergadura a jogar só com 10 e mesmo assim vitória por 3-1. É a primeira vitória do Botafogo e é um momento muito alto para Artur Jorge, o treinador português que deixou o Braga na época passada para começar a orientar o Botafogo. Já na época passada esteve próximo de ganhar o título de campeão brasileiro. O Botafogo teve várias oportunidades para ser campeão, ainda antes de Artur Jorge chegar. A verdade é que não o conseguiu. Hoje, digamos que foi a compensação para uma época da época passada em que as coisas não correram para o Botafogo como o Botafogo desejava. Grande vitória do Botafogo, grande vitória de Artur Jorge. Pedro, os treinadores portugueses estão de parabéns mais uma vez. Aquela profecia de Jorge Jesus não se confirmou, que treinadores portugueses só 100 anos depois ganhariam a Taça Libertadores. Sem dúvida. Boa noite. Depois de Jorge Jesus, de Abel Ferreira, agora Artur Jorge, e num jogo muito especial. Uma vitória épica, uma vitória onde o Botafogo basicamente jogou com 10 jogadores, depois de uma expulsão logo no início do jogo, mas vimos depois uma equipa extremamente organizada, com alguma felicidade no outro lance, mas que nunca perdeu a baliza do adversário de vista, que conseguiu sempre atacar e chegar à baliza adversária e com todo o mérito consegue fazer 3 golos, repito, a jogar o jogo todo, ou praticamente todo, com menos um jogador. Portanto, é mesmo aqui uma vitória épica, extraordinária e um grande trabalho, uma demonstração da qualidade de Artur Jorge, porque há dedo de treinador. Obviamente, com todas as dificuldades, com todas as emoções de uma final assim, ter a capacidade de acalmar a equipa, organizar a equipa com menos um elemento e mesmo assim vencer desta forma clara, eu penso que Artur Jorge está mesmo de parabéns. David, é daquelas vitórias absolutamente extraordinárias. Quem cultiva a memória não pode deixar de rejubilar com esta vitória do Botafogo. E vem-nos à cabeça imediatamente um nome, Mané Garrincha, que é a figura icónica da história do Botafogo, e o próprio Botafogo é um clube icónico do Brasil e do Rio de Janeiro. E, portanto, nunca ganhou, chegou agora, digamos, a tocar o céu com esta vitória na Taça Libertadores da América, e para quem gosta de futebol e que gosta da história do futebol não pode deixar de marcar de início logo esta nota importantíssima. Depois é preciso referir que um pequeno país como Portugal está a produzir treinadores vitoriosos para todo o mundo, e no Brasil já são 3 que conquistam a prova maior do Brasil, e portanto só há que felicitar também Artur Jorge, que sai de Portugal fugindo ao despedimento no Sporting de Braga, e essa fuga ao despedimento levou-o direitinho para tocar as estrelas no comando do Botafogo. E não deixa também de ser interessante referir que Luís Castro fugiu a esta glória numa altura em que o Botafogo também podia ter tocado as estrelas, e ele trocou, digamos, a possibilidade de ficar na história do Botafogo e do futebol brasileiro pela atração, pela nova atração da Arábia Saudita, e não compreenderei nunca esta opção de Luís Castro, que fica a ver Artur Jorge a conseguir a glória que ele poderia ter alcançado.